vamos para mais uma aula, né, de história. Vamos falar sobre comunidades de afrodescendentes, né? E afrodescendentes faz a gente lembrar dos escravos, né? Antigamente, já desde a época da colonização, o sofrimento que eles, né, passaram, enfrentaram dificuldades, né, na época, e de grandes lutas também. Vamos ver o conteúdo que se encontra nas páginas 132 e 133 e atividades nas páginas 134 e 135, que a gente vai fazer aqui juntinhos, certo? E a tia vai ajudar vocês nas correções, nas respostas. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje de história. Vamos ler, então, um poema que se encontra aí no livro de vocês, certo? Com o título Canto das Três Raças. Então, a tia vai ler aqui, vocês podem acompanhar ou aqui no notebook, né, na apresentação dos slides, ou no livro que vocês estão aí pertinho de vocês, tá bom? Vamos lá. Canto das Três Raças. Ninguém ouvia um soluçar de dor, um canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou, um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, quando se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra. Todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mais que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Então, esse poema é de dois autores, Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. Então, se a gente for analisar, né, esse poema, ele fala muito bem do sofrimento, né, dos negros, até dos índios, né, que houve sempre um soluçar de dor no canto do Brasil, já desde a época da colonização, né? Um lamento triste, né? Que ele sempre cantou, foi para o cativeiro, e o negro também se apresentou, né, na escravidão, e ele então não se entregou, o negro. E então eles buscaram, né, os negros no quilombo dos palmares, né, o refúgio deles, e foi na luta dos inconfidentes que nada adiantou, que foi justamente na Inconfidência, na luta dos inconfidentes, na Inconfidência Mineira, que foi uma outra luta para a libertação dos negros. E teve guerra em busca da paz, e todo o povo quis cantar o canto de dor, ecoando noite e dia, mas sempre em agonia, o canto do trabalhador. Né? Então, o canto que poderia ser um canto de alegria, mas que era, ao contrário, um soluçar de dor. Então, isso faz a gente compreender e até sentir, né, o sofrimento dos negros, chamados de afrodescendentes, certo? Como eles sofreram na época, né, da escravidão, por não serem reconhecidos como gente, e sim como mercadoria, né? Então, a gente vai refletir, né, sobre a luta que eles tiveram na vida deles. Então, vamos dar continuidade, vamos lá. A liberdade é algo que todos devem ter, e todo povo deve lutar por ela. É por isso que os escravos africanos sempre se rebelaram contra os seus senhores, pois também nunca aceitaram a escravidão. Esse regime não deve ser imposto a ninguém no dia de hoje, assim como não deveria ter sido no passado. Sabemos que em todos os locais onde os escravos trabalharam, aconteceram revoltas, rebeliões, lutas e fugas, certo? Então aí é por isso que os escravos sempre se rebelaram, porque eles não aceitaram a escravidão. Eles apenas muitos ficaram escravos pela dependência da sobrevivência deles. Né? Eles não tinham como pagar aquilo que eles possuíam e, em troca, eles eram escravizados pelos senhores, né, de engenho de grandes posses. Então, aí a gente tem na imagem, né, a vida, a rotina dos negros, como era difícil. Onde eles moravam, onde eles ficavam, do que eles viviam nas condições subhumanas.
Sabe-se que havia quilombos desde o ano de 1630 até a época da abolição, em 1888. A época da abolição foi na época em que os negros foram libertos, né, livres da escravidão, por um documento criado, chamado a Lei Áurea. Ou seja, desde o começo da implantação da escravidão no Brasil, os escravos sempre resistiram. Saber que existia um quilombo já fazia os outros escravos sonharem com uma vida de liberdade e estimulava novas fugas, o que era uma ameaça à colonização e à exploração do Brasil. Portanto, os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos dos escravos, que tentavam destruí-los e recuperar os fugitivos. A vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor que a escravidão. Eles viviam da agricultura, recebiam apoio dos escravos, que não conseguiam fugir, e dos comerciantes que vendiam utensílios para a própria sobrevivência. Então, era uma fuga que os negros tinham, eram os quilombos, que então lá eles conseguiam, pelo menos, né, eles conseguiam se esconder dos donos, dos senhores de engenho. E aí eles se utilizavam da agricultura, né, que era o apoio que eles tinham, certo? Para fugir e dos comerciantes também, né? Então eles conseguiam fugir dos comerciantes que vendiam tecidos para a própria sobrevivência, né? Eles viviam da agricultura, recebiam apoio dos escravos, né? E que não conseguiam fugir dos comerciantes que vendiam tecidos para a própria sobrevivência. E o que são os quilombos, né? O termo quilombo, ele era utilizado apenas para chamar um local utilizado por populações nômades, ou então pequenos acampamentos de comerciantes, e com o início da escravidão, os escravos adotaram o termo para o lugar que eles fugiam. E foi no Brasil que o termo ganhou o sentido que tem atualmente, quilombos. Então, é o que a tia já disse, né? É o lugar onde eles se fugiam, se escondiam de seus donos, né? Se refugiavam para não sofrerem tanto na escravidão. Então, vamos lá. Aqui a gente vê que ainda hoje há comunidades formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde havia quilombos. Nessas comunidades, chamadas de quilombolas, mantêm-se tradições, organização social e vivência, baseadas na resistência à escravidão. Apenas recentemente, em 1988, que foi dada a essas comunidades a propriedade das terras que ocupam. Além disso, elas foram tombadas como lembranças históricas dos quilombos. Mais uma imagem, né, dos quilombos aí e dos homens de grande posses, né? Aí os quilombos trabalhando, os negros trabalhando, né, para atender às ordens dos senhores. Agora a gente vai fazer atividade na página 134 e 135. Então eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando aí, tá certo? Atividade número 1. Resolva a cruzadinha. O que todo povo deve ter? Então, a letra A. Então, aí a gente vai encontrar a palavra que vai ser indicada. O que todo povo deve ter? Então, vocês vão escrever a palavra liberdade, né? Então, seguindo a letrinha A, na forma vertical, vocês vão escrever o nome liberdade. Na letra B. O que os africanos não aceitavam? Então, vamos procurar a letra B. Escravidão. Então, eles não aceitavam escravidão. Letra C. Contra quem os escravos se rebelavam. Rebelavam é se revoltar, né? Então, eles contra os senhores. Vocês vão escrever aí na letrinha C. E a letra D. Como eram chamados os lugares para onde os escravos fugiam? A letra D, então, é chamado de quilombos. Segunda questão. Qual era a grande ameaça que os quilombos traziam para o Brasil? A resposta é: os quilombos eram uma ameaça à colonização e à exploração, pois estimulavam a fuga dos escravos que sonhavam com a liberdade. Terceira questão. Escreva as duas maiores causas que levavam os donos de escravos a perseguirem os quilombos. Então, a primeira maior causa era recuperar os escravos fugidos, no número 1, e a segunda era destruir os quilombos. Quarta questão na página 135. Classifique as alternativas a seguir, em V para as verdadeiras e F para as falsas.
Então, vamos ao primeiro item. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos. Verdadeiro, né? Eles eram muito grandes e conhecidos. Segundo item, o Quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco, foi um dos maiores e mais famosos. Verdadeiro. Terceiro item, os quilombos se formaram na época da abolição. Não, eles se formaram já na época da colonização. Então aí é falso. Os africanos só resistiram à escravidão na época próxima à abolição. Também não. Foi na época da colonização também, então aí também é falso. O quinto item. Os escravos lutaram desde o começo da implantação da escravidão no Brasil. Correto? Então aqui aí a letra V. Então ficou V, V, F, F, V. Quinta questão. Marque um X nas alternativas corretas que completam a frase abaixo. Saber da existência de um quilombo fazia com que os escravos. Aí tem 3 pontinhos e a gente vai identificar a resposta correta. Quais são os itens? Então tem mais de um, né? O que era então? Sonhassem com a vida de liberdade, é o primeiro item, vocês vão marcar um X. Segundo, se sentissem estimulados a fugir, vão marcar outro X. Então, o terceiro, quarto e quinto não vão marcar X. Então, só ficaram os itens primeiro quadrinho e o segundo quadrinho. Sexta questão. Na sua opinião, como se pode valorizar, ou aliás, desculpe, na sua opinião, como se pode colaborar para que os direitos dessas comunidades sejam respeitados? Escreva um pouco sobre isso. Então, como está pedindo a opinião de vocês, vocês vão refletir um pouco e copiar, né? Escrever aí. Como é que se pode colaborar para os direitos dessas comunidades sejam respeitados? As comunidades dos negros e dos escravos. O que deveria ser feito, então? Aí vocês vão dar a opinião de vocês, né? O que deveria ser feito para que os direitos deles fossem respeitados, certo? Então, reflitam direitinho e respondam aí essa pergunta. Eu sei que vocês vão conseguir, porque vocês são crianças inteligentes e vocês vão, então, responder aí essa questão, tá? Então, aqui termina a nossa aula, certo, de hoje. E a gente vai pedindo que vocês caprichem nas atividades. Vou deixar muitos beijos para vocês e até a próxima aula.